Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Gente, eu tô aqui no meu trabalho. Eu tava assistindo um vídeo aqui desse teólogo aqui, pastor Nicodemos, né? Ele tá explanando a respeito do divórcio, né? E do novo casamento. E teve uma parte nesse vídeo dele, é um corte de uma pregação que me deixou muito preocupada, me deixou assim, com umas dúvidas, né? Um pouco pensativa em relação a isso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso que ele vai falar agora, tá bom? Só vou aumentar aqui. Eu sei que não tá tão legal a posição, mas eu vou virar aqui para vocês verem, tá? Vamos lá, vamos ver se vai dar pra... Vou ouvir aqui. Vou colocar no último. Fui pastorear uma outra igreja fora de Recife. Cheguei lá, encontrei um caso, um rapaz pediu para conversar comigo no gabinete pastoral. Ele veio e disse: pastor, é o seguinte, eu fui dessa igreja minha vida toda, da mocidade, cresci aqui, casei com uma moça daqui. E aí eu errei, eu me separei dela sem motivo, não tinha motivo nenhum. Eu simplesmente, o amor acabou. Não acabou nada, não era amor. Nunca acaba, segundo 1 Coríntios 13, né? Amor é uma atitude, não é sentimento. O que acaba é paixão. Amor a gente aprende. Por isso que Paulo diz lá em Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido. É alguma coisa que aprende, que a gente ensina. Não, amor, eu sei que eu terminei. Aí a igreja me disciplinou. Eu fui excluído da igreja. Aí eu fui para outra cidade, eu trabalho e tudo. Fui para uma igreja, outra igreja presbiteriana. E lá encontrei uma moça que também era separada, né? E aí me casei com ela. Aí na minha cabeça, 2 erros, né? O primeiro, fazendo a conta. O pastor fica fazendo conta, que você está contando história, pode ter certeza, que fica anotando assim, né? Para depois dar o bote. Então, né? Primeiro, ele se separou sem razão. E segundo, casou de novo. Jesus diz: quem casar com outra, né? Se separou sem motivo, comete adultério. Olha só o que ele tá falando. Ele tá falando que ele pegou um caso de um rapaz que se casou dentro da igreja, que se separou, divorciou, aí voltou para a igreja e se casou de novo com uma mulher dentro da igreja já divorciada. E ele tá dizendo, palavras dele agora, que aquele que se separa da mulher e casa de novo comete adultério. Presta atenção, irmãos, presta atenção na contradição. E ele disse, e aí me casei com a outra, e aí agora eu fui para o pastor dessa igreja da outra cidade, e eu disse a ele: olha, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero voltar a frequentar a igreja, ser membro da igreja. E o pastor disse que eu viesse falar com o senhor, porque o senhor é pastor dessa igreja aqui, que foi onde tudo aconteceu. Eu disse: meu Deus do céu, como é que eu resolvo essa situação, né? O que você faria? Pensa no meu lugar, como pastor. Como é que você faria? Como é que você resolveria isso? O cara errou quando largou a mulher, erro número 1. Casou com outra que também tinha problemas, não dava para casar também. E agora ele tinha sido disciplinado e agora quer voltar para a igreja. Ou seja, ele mesmo tá falando que o rapaz casou com uma outra mulher que não era para ele ter se casado. Ele mesmo acabou de falar. E agora quer voltar para a igreja. E nós sabemos que esse rapaz com essa nova mulher está em adultério. Presta atenção. Então é esse tipo de abacaxi que a gente pega no gabinete pastoral. Eu estou dizendo isso para você, o seguinte: por favor, se não está dando certo, procure ajuda pastoral. Procure ajuda. Não seja tão arrogante, prepotente, orgulhoso, pensando que você vai resolver sozinho. Às vezes uma ajudazinha, uma palavra de um homem de Deus que abre a escritura, conversa com você, vai ajudar você. Não deixa chegar numa situação como essa. Estou querendo saber como é que eu resolvi, né? Não vou contar não. Agora ele vai falar como que ele resolveu a situação desse rapaz. Olha só, irmãos. Olha só a contradição. Eu tô rindo, gente,
Mas eu não tô rindo de deboche, eu sei que o Nicodemos, ele é um teólogo bem conhecido, não tô aqui desdenhando dele, nada, mas a gente precisa avaliar tudo, né? Olha só o que ele fez, a orientação que ele deu. Eu vou dizer, eu perguntei para ele, você está arrependido de tudo que fez? Ele estou. Está arrependido de ter se separado da primeira? Estou. Reconhece que pecou quando casou com a segunda? Reconheço. Está disposto a dizer isso na frente da igreja? Estou. Então reunimos um conselho da igreja, ele veio, pediu perdão, se humilhou, chorou, foi uma quebradeira geral lá. E aí nós marcamos um domingo à noite e ele veio. Depois do culto, eu chamei ele à frente, a segunda esposa estava sentada ali. Aí eu disse, irmãos, nós estamos recebendo esse irmão aqui de volta. E primeiro eu quero que ele confesse diante da igreja que ele pecou quando separou-se da sua primeira esposa. Se eu confesso, eu pequei diante de Deus, peço perdão à igreja, peço perdão a todos vocês. E diga, você reconhece também que pecou quando casou de novo e a mulher na frente. Se eu confesso, pequei diante de Deus e realmente eu estou aqui quebrantado, eu sei que eu fiz alguma coisa que não tem mais conserto. Eu disse, não. Olha só, ele disse para o pastor que estava arrependido de ter largado a mulher, de ter casado novamente. O próprio pastor reuniu o conselho, falou, olha, ele disse que estava arrependido de ter divorciado, que estava muito arrependido de ter casado de novo. O pastor foi, reuniu o conselho da igreja, chamou ele na frente da igreja, fez ele confessar que está arrependido, quebrantado, e que está muito arrependido de ter se casado de novo. Olha só, gente, olha só a contradição. Nós sabemos que o perdão, ele é acessível a todos, independente do pecado, tá? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós sabemos, biblicamente, que o pecador, ele é perdoado quando ele confessa, quando ele se arrepende, né? Ele confessa e deixa o pecado. Entendeu? Mas presta atenção. Não tem medo não, né? Eu tinha falado com ele, não tem o que fazer, não vou mandar você largar essa segunda mulher, né? Olha o erro. Se ele pecou porque se casou de novo com uma mulher divorciada que não era para se casar, o próprio pastor está falando, olha, você pecou, você está arrependido, você pecou muito por você ter se casado novamente, mas eu não vou mandar você se separar dessa segunda mulher. Gente, o cara tá, biblicamente falando, tá? Não tô aqui condenando ninguém, mas nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus, que biblicamente falando, esse rapaz, ele tá em adultério, irmãos. Qual seria a recomendação correta, irmãos? É ele se arrepender do pecado dele, ser aceito na igreja, e os pastores falar, filho, infelizmente você não pode ficar mais casado com essa segunda esposa, porque você está em adultério. E o próprio teólogo, o próprio pastor diz que ele está arrependido de ter se casado de novo, se quebrantou, chorou, pediu perdão e está continuando com a segunda mulher, com o aval dos pastores. O pastor falou, não vou falar para você terminar com a segunda mulher. Gente, o cara tá em pecado. Para você ver que até em igrejas mais consideradas tradicionais, isso tá bem complicado. Não se resolve com divórcio, aí é só mais o terceiro pecado, né? Na verdade, não é um terceiro pecado. Na verdade, ele tá saindo do pecado. Terceiro problema. Eu disse, tá bom. Aí, choro na igreja, ele chorou, foi um momento muito emocionante. E eu disse para ele lá no gabinete, eu disse, olha, nós vamos te receber porque você é crente, dá para ver, você está arrependido de fato, está quebrantado, não tem como não. Mas uma coisa, você nunca vai poder ser professor de escola dominical, diácono ou presbítero nessa igreja. Porque a xícara foi quebrada. Xícara quebrada a gente ainda usa, mas a gente não serve na sala dos visitantes. Então não tem como você, aqui nessa igreja, você nunca vai ter uma posição de liderança. Você está perdoado, você vem, mas todo mundo conhece a sua história, não faz sentido, porque todo mundo vai olhar o que é que os jovens vão dizer. Olha lá como está, pintou, bordou, fez o que não devia, está lá na frente agora ensinando, então se ele pode, eu posso também.
Então, como eu disse, não existe solução perfeita num mundo quebrado. Existe a menos ruim, especialmente nessa área de família. Então, por favor, não faça isso com a gente, com os pastores. Quando a coisa começa a complicar, peça ajuda. Porque vai virando um rolo que você não encontra por onde puxar o fio. Não sabe nem por onde começar. A outra palavra que eu... Entendeu, irmãos? Eu coloquei só esse pedaço mesmo dessa parte para vocês verem o quão está sendo complicado na igreja hoje, né? Eu não estou aqui criticando o pastor Nicodemos, não estou aqui condenando, né, o rapaz ali que ele orientou. Mas, gente, a Bíblia diz que aquele que deixa sua mulher e casa com outro comete adultério. Como que você se arrepende de um pecado e você não abandona o pecado? É muito complicado isso, né? A gente sabe que é muito difícil, né, você abrir mão de um pecado, principalmente nesse cunho, né, em relação à família. Mas se o pastor está dizendo que o cara fez errado, casou de novo, que é pecado, palavras dele, que foi um pecado, que o cara se arrependeu, se quebrantou e não abandona o pecado, ou seja, a igreja, a gente vê uma deficiência muito grande. A igreja evangélica, infelizmente, nessa área de família, ela está particularizando muita coisa. Por exemplo, dependendo daquilo que você fez, você só precisa se arrepender e confessar de boca e continuar vivendo daquele jeito. Então, assim, a igreja, ela está particularizando pecados, né? Principalmente nessa área de família. Gente, biblicamente, o que esse rapaz teria que fazer é se arrepender, pedir perdão e largar dessa segunda mulher, sair do adultério, porque é adultério, né? Infelizmente, a Bíblia é claríssima em relação a esses assuntos. O que o teólogo, o que o pastor fez aí, foi o quê? Foi jogar um lençolzinho por cima e acabou. Ele foi lá, fez uma reunião, mandou ele falar lá na frente lá da igreja, pede perdão, continua com a mulher e acabou. Ó, você não vai fazer só isso e aquilo e acabou. Ou seja, ele passa um pano, ou seja, ele passa aquele pano, ele tampa, né, ali ele encobre, né, ele particulariza, eles fazem toda uma torção, eles torcem, né, muita coisa para poder ficar, você fez errado, mas fica aí, né, você disse que se arrependeu, chorou, quebrantou, então assim, mas fica aí, né, poxa, você vai sair desse segundo casamento, ou seja, agiu com a emoção, agiu com o coração, e o cara tá lá dentro da igreja com a segunda mulher e bola pra frente. Enquanto nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente João Batista protestando contra o segundo casamento de Herodes e Herodias, que nem cristãos eles eram. E João Batista falou: vocês não podem estar com essa mulher, que essa mulher tem marido. Você está errado por ter se casado com essa mulher. Então assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com orientação pastoral, com aquilo que teólogo fala, com o que pastor fala. A gente tem que ir para a Bíblia, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque para não nos deixarmos levar, né? A gente sabe que existe muitos homens aí influentes que fala bem, que prega bem, mas que infelizmente tem trazido aí doutrinas que a Escritura expressamente já condenou, né? E é muito complicado, eu sei, eu não tô aqui dizendo que é fácil, mas a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque as igrejas, ela têm doutrinas que são doutrinas de demônios, né? E é uma coisa que a gente vê que está particularizado na igreja, né? Esse foi só um dos casos, existem muitos casos. Quantos e quantos homens hoje largaram sua mulher, casa com a amante, vem para a igreja,
fala que estava no tempo da ignorância e permanece casado dentro da igreja, com a bênção da igreja lá, com a bênção do pastor, e tá tudo certo. E a esposa em casa lá, cuidando sozinha dos filhos. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A internet é um campo muito minado. Se você não estudar a Bíblia e se você confiar sua salvação eterna na mão de líderes religiosos e você não orar ao Senhor, nós estamos perdidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.